Fala família, tudo bem com vocês? Ó, mais um vídeo que eu vou postar aqui no canal em que o presidente de Israel, o presidente Netanyahu, ele faz um discurso lá na ONU falando que irá dizimar Irã e Hezbollah. Vamos ouvir esse discurso, ele está em nosso idioma, tá? Traduzido, né, para o português. Vamos ouvir e vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa guerra, que é sobre o Irã e o Hezbollah que está atacando Israel. Vamos ouvir. Senhoras e senhores, eu não pretendia vir aqui este ano. Meu país está em guerra, lutando pela sua vida. Mas depois que eu vi as mentiras e calúnias direcionadas ao meu país por muitos dos oradores neste pódio, decidi vir aqui e esclarecer os fatos. Galera, você viu que ele fala aí, que ele, de tanto ele ficar ouvindo o que os outros estão falando de Israel, falando que Israel é assim, assado, e ele resolveu ir lá, ele pessoalmente, largar o aço, né? Vamos ouvir. Decidi vir aqui para falar pelo meu povo, para falar pelo meu país, para falar pela verdade. E aqui está a verdade. Israel busca a paz. Israel anseia pela paz. Israel fez paz e fará paz novamente. No entanto, enfrentamos inimigos selvagens que buscam nossa aniquilação e devemos nos defender contra estes assassinos selvagens. Nossos inimigos buscam não apenas nos destruir, mas também destruir nossa civilização comum e nos devolver a uma era sombria de tirania e terror. Quando falei aqui no ano passado, disse que enfrentamos a mesma escolha temporal que Moisés apresentou ao povo de Israel há milhares de anos. Quando estávamos prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés nos disse que nossas ações determinarão se legaremos às futuras gerações uma bênção ou uma maldição. E essa é a escolha que enfrentamos hoje. A maldição da agressão incessante do Irã, ou a bênção de uma reconciliação histórica entre árabes e judeus nos dias que se seguiram a esse discurso. A bênção da qual falei se tornou mais clara. Um acordo de normalização entre a Arábia Saudita e Israel parecia mais próximo do que nunca. Mas então veio a maldição de 7 de outubro. Milhares de terroristas do Hamas, apoiados pelo Irã, invadiram Israel em caminhonete e motocicleta. Daí foi verdade, foi um negócio muito triste, cara. Os caras... complicado. E cometeram atrocidades inimagináveis. Eles assassinaram brutalmente 1.200 pessoas. Eles estupraram e mutilaram mulheres. Eles decapitaram homens. Eles queimaram bebês vivos. Eles queimaram famílias inteiras vivas, bebês, crianças, pais, avó, em cenas que lembram o Holocausto nazista. O Hamas sequestrou 251 pessoas de dezenas de países diferentes, arrastando-as para as masmorras de Gaza. 151. Israel trouxe de volta 154 desses reféns, incluindo 117 que retornaram vivos. Ainda tem reféns lá ainda, entendeu? 251, Israel resgatou 100 e pouco. Complicado, tem mais de 100 pessoas lá ainda, como refém. Quero assegurar a vocês que não descansaremos, até que os reféns restantes também voltem para casa. E alguns de seus familiares estão aqui conosco hoje. Peço que vocês se levantem. Conosco está Eliseve, cujo filho Idan foi sequestrado no Festival de Música Nova. Esse foi seu crime. Um festival de música. E esses monstros assassinos o levaram. Tobi Smirnov, cujo filho Jonathan foi assassinado. E seu corpo foi levado para as masmorras, para os túneis de terror de Gaza. Um corpo mantido como refém.
Salinhal atrás, cujo irmão Muhammad, um valente, soldado árabe-israelense, foi assassinado. Seu corpo também foi levado para Gaza. E o mesmo aconteceu com o corpo da filha de Fatima Ibar, que foi brutalmente assassinada naquele mesmo festival de música. Conosco está Sharon Sharabi, cujo irmão Yossi foi assassinado, e que reza por seu irmão mais velho, Eli, que ainda está sendo mantido como refém, em Gaza. E conosco também está Izar Lishitz, do Kibbutz Niroz, um kibbutz que foi destruído pelos terroristas. Felizmente, conseguimos a liberação de sua mãe, Yocheved, mas seu pai, Ode, ainda está languindo em um inferno terrorista subterrâneo do Hamas. Eu prometo novamente a vocês, nós traremos seus entes queridos de volta para casa, não mediremos esforço, até que esta missão sagrada seja cumprida. O cara já largou, já falou logo. Ele não vai descansar enquanto não resgatar lá os últimos reféns que estão lá ainda, né? Tá um negócio tenso lá, hein? Tá tenso. A maldição de 7 de outubro começou quando Hamas invadiu Israel a partir de Gaza. Mas não parou por aí. Israel logo foi forçado a se defender em mais 6 frentes de guerra organizadas pelo Irã. No dia 8 de outubro, o Hezbollah nos atacou do Líbano. Desde então, eles dispararam mais de 8.000 foguetes contra nossa cidade e vilarejos, contra nossos civis, contra nossas crianças. 2 semanas depois, os Houthis apoiados pelo Irã no Iêmen lançaram drones e mísseis contra Israel, o primeiro de 250 ataques desse tipo, incluindo um ontem, direcionado a Tel Aviv. As milícias xiitas do Irã na Síria e no Iraque têm como alvo Israel dezenas de vezes. Impulsionados pelo Irã, terroristas palestinos na Judéia e Samaria perpetraram uma série de ataques lá e em todo Israel. Em abril passado, pela primeira vez na história, o Irã atacou diretamente Israel a partir de seu próprio território, disparando 300 drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos contra nós. Caraca, cara, 300 drones. Cara, tem noção do que é isso, cara? É muita coisa, mano. Cara, tu imagina olhar pro céu e imaginar vários drones voando, tudo com bomba, mísseis. Caraca, cara. Nossa. Eu tenho uma mensagem para os tiranos de Teherã. Olha isso aqui. A galera do Irã lá, cadê? Não apareceu no discurso da ONU. Eles fugiram. Você tá entendendo? Olha isso aqui, a cadeira deles vazia. E justamente o presidente, cara, do Irã, ele foi lá, cara, dar a cara. Nossa, cara, olha o que é isso, mano. Nossa, pra você ver assim, o poder que o cara tem, assim, a potência que o cara é, entendeu? Quando descobriram que o presidente do Irã iria estar lá, do Irã não, perdão, de Israel iria estar lá, ia falar na cara deles, esse discurso, olha lá, pessoal do Irã. Se vocês nos atacarem, nós os atacaremos. Não há lugar no Irã que o longo braço de Israel não possa alcançar de maneira alguma. Isso é absolutamente verdade para todos. O Oriente Médio, de fato, claramente, sem dúvida, sem questionamento. Longe de serem cordeiros levados ao abate, soldados de Israel lutaram com uma coragem incrível e com sacrifício heróico. E eu tenho outra mensagem para esta Assembleia. E para o mundo fora deste salão estamos vencendo. Senhoras e senhores, enquanto Israel se defende contra o Irã na guerra dos 7 frentes, a linha que separa a bênção da maldição não poderia ser mais clara. Este é o mapa que apresentei aqui no ano passado. É um mapa de bênção. Mostra Israel e seus parceiros árabes formando uma ponte terrestre que conecta a Ásia e a Europa entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Através desta ponte, iremos instalar linhas de trem, oleodutos, cabos de fibra ótica
E isso servirá para o bem-estar de 2 bilhões de pessoas. Agora olhem para este. Segundo mapa. É um mapa. Olhe para o segundo mapa. É um mapa de um arco de terror que o Irã criou e impôs do Oceano Índico ao Mediterrâneo. O arco maligno do Irã fechou as vias navegáveis internacionais. Ele corta o comércio, destrói milhões, destrói nações de dentro para fora e inflige miséria a milhões. Por um lado, uma bênção brilhante, um futuro de esperança por outro lado, um futuro sombrio de desespero. Se você acha que este mapa sombrio é apenas uma maldição para Israel, se você pensa assim, deveria repensar. Porque a agressão do Irã, se não for contida, colocará em perigo cada país no Oriente Médio e muitos países no resto do mundo, porque o Irã busca impor seu radicalismo. Muito além do Oriente Médio, é por isso que financia redes de terror em 5 continentes. É por isso que constrói mísseis balísticos para ogivas nucleares, para ameaçar o mundo. Por tempo demais, o mundo tem apaziguado o Irã. Ele fecha os olhos para sua repressão interna, ignora sua agressão externa. Bem, essa apaziguação deve acabar, e essa apaziguação deve acabar agora. HTML, CSS, JavaScript, React, React Native, Node, SQL, SAS, Tailwind, Git. As nações do mundo devem apoiar o valente povo do Irã, que deseja se livrar deste regime maligno. Governos responsáveis não devem apoiar Israel na contenção da agressão do Irã, mas devem se unir a Israel. Devem se unir a Israel para interromper o programa de armas nucleares do Irã. Neste órgão, no Conselho de Segurança, teremos uma deliberação em alguns meses. Eu faço um apelo ao Conselho de Segurança para que restabeleça as sanções da ONU contra o Irã, porque todos nós devemos fazer tudo ao nosso alcance para garantir que o Irã nunca obtenha armas nucleares. Realmente, se o Irã conseguir esse tipo de arma nuclear, cara, aí não tem como Israel segurar isso, né? Eu acho isso também muito desigual, sabe, pessoal? Armas nuclear, cara. Nucleares, sei lá, eu acho é muito desigual isso, cara. Entendeu? Quer ir pra guerra? Pô, vai na guerra como padrão, tiro, granada, entendeu? Tanque. Agora, pô, bomba nuclear, cara, sei lá. Armas nucleares. Por décadas, venho alertando o mundo sobre o programa nuclear do Irã. Nossas ações atrasaram esse programa em talvez uma década. Mas não o paramos, nós o atrasamos. Mas não o paramos. O Irã agora busca militarizar seu programa nuclear, em nome da paz e segurança de todos os seus países. Em nome da paz e segurança de todo o mundo. Não devemos permitir que isso aconteça. E eu asseguro a você, Israel fará tudo ao seu alcance para garantir que isso não aconteça. Então, senhoras e senhores, a questão que temos diante de nós é simples. Qual desses 2 mapas que eu mostrei a você moldará nosso futuro? Serão as bênçãos da paz e da prosperidade para Israel, nossos parceiros árabes e o resto do mundo? Ou será a maldição na qual o Irã e seus proxies espalham carnificina e caos por toda parte? Israel já fez sua escolha. Decidimos avançar com a bênção. Estamos construindo uma parceria para a paz com vizinhos árabes, enquanto lutamos contra as forças do terror que ameaçam a paz. Por quase um ano, os valentes homens e mulheres do IDF têm esmagado sistematicamente o exército terrorista do Hamas que uma vez governou Gaza. No dia 7 de outubro, o dia daquela invasão a Israel, aquele exército terrorista contava com quase 40 mil terroristas. Estava armado com mais de 15 mil foguetes, tinha 350 milhas de túneis de terror.
uma rede subterrânea, maior do que o sistema de metrô de Nova York, que eles usam para causar caos, acima e abaixo do solo. Um ano depois, o IDF matou ou capturou mais da metade desses terroristas, destruiu mais de 90% de seu arsenal de foguete e eliminou os segmentos-chave de sua rede de túneis de terror em grandes operações militares. Destruímos quase metade, todos os batalhões de terror do Hamas, 23 de 24 batalhões. Agora, para completar a vitória, estamos focados em eliminar capacidades de combate remanescentes do Hamas. Estamos eliminando comandantes terroristas líderes e destruindo a infraestrutura terrorista. Mas o tempo todo, e eu vou dizer isso mais uma vez, continuamos focados em nossa missão sagrada, trazer nossos reféns de volta para casa. E não vamos parar até que essa missão esteja completa. Agora, senhoras e senhores, mesmo com a capacidade militar do Hamas grandemente diminuída, os terroristas ainda exercem algum poder de governança em Gaza, ao roubar a comida, que permitimos que as agências de ajuda tragam para Gaza. O Hamas rouba a comida e depois aumenta os preços. Eles alimentam seus estômagos e depois enchem seus cofres, com o dinheiro que extorquem de seu próprio povo. Eles vendem a comida roubada, preços exorbitantes. E é assim que eles permanecem no poder. Bem, isso também precisa acabar. E estamos trabalhando para pôr fim a isso. E a razão é simples. Porque se o Hamas permanecer no poder, ele se reorganizará, rearmará e atacará Israel repetidamente, como está determinado a fazer. Portanto, o Hamas precisa ser eliminado. Apenas imagine, para aqueles que dizem que o Hamas tem que ficar, que ele tem que ser parte de uma Gaza pós-guerra. Imagine. Em uma situação pós-guerra, imagine permitir que os nazistas derrotados em 1945 reconstruíssem a Alemanha. É inconcebível, é ridículo. Isso não aconteceu então. Não vai acontecer agora. Rapaz. É por isso que Israel rejeitará qualquer governo do Hamas em uma Gaza pós-guerra. Não buscamos reassentar Gaza. O que buscamos é uma Gaza desmilitarizada e desradicalizada. Somente assim podemos garantir que esta rodada de combates será a última rodada de combates. Estamos prontos para trabalhar com parceiros regionais e outros para apoiar uma administração civil local em Gaza, comprometida com a coexistência pacífica. Quanto aos reféns, eu tenho uma mensagem para os capturadores do Hamas Deixem-no. Todos eles, aqueles que estão vivos hoje, devem ser devolvidos vivos. E os restos daqueles que vocês mataram brutalmente devem ser devolvidos às suas famílias. As famílias que estão aqui conosco hoje e outras em Israel merecem ter um lugar de descanso para seus entes queridos. Um lugar onde possam lamentar e lembrá-los. Esta guerra, senhoras e senhores, esta guerra pode chegar ao fim agora. Tudo o que precisa acontecer é que o Hamas se renda, deponha as armas e libere todos os reféns. Mas se eles não... Cara, eles não vão querer se render, cara. Não vai mesmo, entendeu? Enquanto ele tiver apoio de outros, ali parceiros dele, ele não vai querer desistir, entendeu? Não vai. Porque é a mesma coisa de falar assim, pô, faz de conta que você querendo desistir de alguma coisa. Eu vou desistir. Aí vem um cara, uma pessoa parceira sua, fala, não desiste, vambora, vamos conseguir. Aí você se anima de novo, você vai pra frente. É a mesma coisa que tá acontecendo com eles lá, entendeu? Com o Irã, com o Hezbollah, com o Hamas. Tem pessoas ali ao redor deles que estão incentivando, entendeu? O Irã ali, que tá incentivando ali, não vamos deixar não, tal. Aí acaba ele, não, é isso mesmo, vamos embora pra cima. Não o fizerem, lutaremos até alcançarmos a vitória. A vitória total. Não Quem há sofre é o povo. substituto para isso. Israel também deve derrotar o Hezbollah no Líbano.
O Hezbollah é a organização terrorista por excelência no mundo hoje. Ele tem tentáculos que se estendem por todos os continentes. Ele matou mais americanos e mais franceses do que qualquer grupo, exceto Bin Laden. Ele assassinou cidadãos de muitos países representados nesta sala e atacou Israel violentamente nos últimos 20 anos, no último ano, completamente sem provocação. Um dia após o massacre do Hamas, em 7 de outubro, o Hezbollah começou ataques contra Israel, o que forçou mais de 60 mil israelenses em nossa fronteira norte a deixar suas casas, tornando-se refugiados em sua própria terra. O Hezbollah transformou cidades vibrantes no norte de Israel em cidades fantasma. Então, quero que você pense nisso, em termos equivalentes americanos. Imagine se terroristas fizessem em El Paso e San Diego, em cidades fantasmas. Então pergunte a si mesmo, por quanto tempo o governo americano toleraria isso? Um dia, uma semana, um mês. Duvido que eles tolerariam isso mesmo por um único dia. No entanto, Israel tem tolerado essa situação intolerável por quase um ano. Bem, eu vim aqui hoje para dizer que chega. Realmente, cara, o cara foi lá pessoalmente para dizer isso aí, ó. Nós não vamos tolerar mais. Chega, acabou. Caraca. Não descansaremos até que nossos cidadãos possam retornar com segurança para suas casas. Não aceitaremos um exército terrorista posicionado em nossa fronteira norte, capaz de perpetrar outro massacre no estilo do 7 de outubro. Por 18 anos, o Hezbollah desafiou descaradamente a implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que exige que ele mova suas forças para longe de nossas fronteiras. Em vez disso, o Hezbollah se aproximou da nossa fronteira. Eles cavaram secretamente túneis de terror para infiltrar nossas comunidades e dispararam indiscriminadamente milhares de foguetes em nossas cidades e vilarejos. Eles disparam esses foguetes e mísseis não de locais militares. Não é disso, eles fazem isso também, mas eles disparam esses foguetes e mísseis depois de colocá-los em escolas, nos hospitais, nos prédios de apartamento e nas casas particulares dos cidadãos do Líbano. Eles colocam em risco seu próprio povo. Eles colocam um míssil em cada cozinha, um foguete em cada garagem. Eu disse ao povo do Líbano esta semana: saiam da armadilha mortal em que o Hezbollah os colocou. Não deixe Nasrallah arrastar o Líbano para o abismo. Não estamos em guerra com você, estamos em guerra com o Hezbollah, que sequestrou seu país e ameaça destruir o nosso. Enquanto o Hezbollah escolher o caminho da guerra, Israel não tem escolha, e Israel tem todo o direito de remover essa ameaça e devolver nossos cidadãos para suas casas em segurança. E é exatamente isso que estamos fazendo. Apenas esta semana, o IDF destruiu muitas dos foguetes do Hezbollah, que foram construídos com o financiamento do Irã. 3 décadas. Eliminamos comandantes militares, que não apenas derramaram sangue israelense, mas sangue americano e francês. Então eliminamos seu substituto, e depois os substitutos de seu substituto, e continuaremos degradando o Hezbollah até que todos os nossos objetivos sejam alcançados. Senhoras e senhores, estamos comprometidos em remover a maldição do terrorismo, que ameaça todas as sociedades civilizadas. Mas para realmente realizar a bênção de um novo Oriente Médio, devemos continuar o caminho que pavimentamos com os acordos de Abraão há 4 anos. Acima de tudo, isso significa alcançar um acordo, paz histórico, entre Israel e a Arábia Saudita. E, tendo visto as bênçãos que já trouxemos com os acordos de Abraão, milhões de israelenses já voaram de um lado para o outro, pela Península Arábica, sobre os céus da Arábia Saudita, em direção aos países do Golfo, o comércio, o turismo, as joint ventures,
A paz. Eu digo a vocês que bênçãos tal paz com a Arábia Saudita traria. Seria um benefício para a segurança e a economia de nossos dois países. Impulsionaria o comércio e o turismo em toda a região. Ajudaria a transformar o Oriente Médio em um gigante global. Nossos dois países poderiam cooperar em energia, água, agricultura, inteligência artificial e muito outros campos. Tal paz, tenho certeza, seria um verdadeiro ponto de virada na história. Ela inauguraria uma reconciliação histórica entre o mundo árabe e Israel, entre o Islã e o judaísmo, entre Meca e Jerusalém. Enquanto Israel está comprometido em alcançar paz, o Irã e seus proxies terroristas estão determinados a sabotá-la. É por isso que uma das melhores maneiras de frustrar os planos nefastos do Irã é alcançar a paz. Tal paz seria a base para uma aliança abraâmica ainda mais ampla. E essa aliança incluiria os Estados Unidos, Israel, Curdo, parceiros árabes, Arábia Saudita e outros que escolhem a bênção da paz. Isso promoveria a segurança e prosperidade no Oriente Médio e beneficiaria o resto do mundo. Com o apoio e liderança dos Estados Unidos, acredito que isso pode se materializar e muito mais cedo. E como primeiro-ministro de Israel, farei tudo ao meu alcance para que isso aconteça. Esta é uma oportunidade que nós e o mundo não devemos deixar passar. Senhoras e senhores, Israel, fez sua escolha. Buscamos avançar para uma era brilhante de prosperidade e paz. O Irã e seus proxies também fizeram sua escolha. Eles querem voltar a uma era sombria de terror e guerra. E agora eu tenho uma pergunta. E faço essa pergunta a você. Que escolha você fará? Sua nação ficará ao lado de Israel. Você ficará ao lado da democracia e da paz. Ou você ficará ao lado do Irã, uma ditadura brutal, que submete seu próprio... Repara que só que o Irã também não tá lá, ó. Não vai estar, né? O Irã e a Arábia Saudita também não tá lá, enfim. É complicado, hein? povo e exporta terrorismo pelo mundo. Nesta batalha entre o bem e o mal. Não deve haver equívoco. Quando você se posiciona ao lado de Israel, você defende seus próprios valores e seus próprios interesses. Sim, estamos nos defendendo, mas também estamos defendendo você. Contra um inimigo comum que, através da violência e do terror, busca destruir nosso modo de vida. Portanto, não deve haver confusão sobre isso. Mas, infelizmente, há muito disso em muitos países. E neste mesmo salão, como acabei de ouvir, o bem é retratado como mal, e o mal é retratado como bem. Vemos essa confusão moral, quando Israel é falsamente acusado de genocídio, ao nos defendermos de inimigos que tentam cometer genocídio contra nós. Vemos isso também, quando Israel é absurdamente acusado pelo procurador do TPI de deliberadamente faminto os palestinos em Gaza. Que absurdo! Ajudamos a trazer 700 mil toneladas de alimentos para Gaza. Isso é mais de 3 mil calorias por dia para cada homem, mulher e criança em Gaza. Vemos essa confusão moral, quando Israel é falsamente acusado de atacar civis. Não queremos ver uma pessoa inocente morrer. Isso é sempre uma tragédia. E é por isso que fazemos tanto para minimizar as baixas civis. Mesmo enquanto nossos inimigos usam civis como escudos humanos. E nenhum exército sei o que Israel está fazendo para minimizar as baixas civis. Nós distribuímos panfleto, enviamos mensagens, fazemos milhões de telefonemas para garantir que civis palestinos fiquem fora de perigo. Não medimos esforços nesta nobre busca. Vemos mais uma profunda confusão moral, quando progressistas autodenominados marcham contra a democracia de Israel. Eles não percebem que apoiam os capangas, apoiados pelo Irã em Teherã e em Gaza. Os capangas que atiram em manifestantes, assassinam mulheres por não cobrirem o cabelo e enforcam gays em praças públicas, alguns progressistas.
De acordo com o diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, o Irã financia e alimenta muitos dos manifestantes contra Israel. Quem sabe, talvez alguns dos manifestantes, ou até mesmo muitos dos manifestantes, fora deste prédio agora. Senhoras e senhores, o rei Salomão, que reinou em nossa eterna capital Jerusalém há 3.000 anos, proclamou. Ele proclamou algo que é familiar a todos vocês. Ele disse: não há nada, de novo, sob o sol. Bem, em uma era de viagens espaciais, física quântica e inteligência artificial, alguns poderiam argumentar que essa é uma afirmação debatível. Mas uma coisa é inegável. Definitivamente, não há nada de novo nas Nações Unidas. Acredite em mim, eu falei pela primeira vez neste pódio, como embaixador de Israel na ONU, em 1984. Isso foi exatamente há 40 anos. E no meu discurso de estreia aqui, que é o mesmo pódio, a propósito, em meu discurso de estreia aqui, falei contra uma proposta para expulsar Israel deste órgão. 4 décadas depois, me vejo defendendo Israel contra essa mesma proposta absurda. E quem está liderando a ofensiva, desta vez, não é o Hamas, mas Abba, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Este é o homem que afirma querer paz com Israel, mas ainda se recusa a condenar o horrível massacre de 7 de outubro. Ele ainda está pagando milhões a terroristas que matam israelenses e americanos. Caralho. Pagamento por assassinato. Quanto mais você mata, mais você recebe. E ele ainda trava uma guerra diplomática incessante contra o direito de Israel de existir e contra o direito de Israel de se defender. Esses dois direitos equivalem à mesma coisa. Porque se você não se defender, você não pode existir não no nosso bairro. Em pé neste pódio há 40 anos, eu disse aos patrocinadores daquela resolução ultrajante para expulsar Israel: senhores, deixem seu fanatismo na porta. Hoje, digo ao presidente Abba e a todos vocês que apoiariam vergonhosamente essa resolução: deixem seu fanatismo na porta. A exclusão do único Estado judeu continua a ser uma mancha moral nas Nações Unidas. Isso tornou esta instituição respeitada, desprezada por pessoas decentes em todos os lugares. Mas para os palestinos, esta casa da escuridão da ONU é o seu campo de jogo. Eles sabem que neste pântano de bilha antissemita há uma maioria automática, dispostos a demonizar o Estado judeu. Nesta sociedade anti-Israel, qualquer acusação falsa, qualquer alegação absurda pode reunir uma maioria. Na última década, foram aprovadas mais resoluções contra Israel neste salão da Assembleia Geral da ONU do que contra o mundo inteiro combinado. Na verdade, mais do que o dobro. Desde 2014, este órgão condenou Israel 174 vezes. Condenou todos os outros países do mundo 73 vezes. Isso representa mais de 100 condenações. A mais para o Estado judeu. Que hipocrisia! Que duplo padrão! Que piada! Então a hostilidade da ONU Então, todos os discursos que você ouviu hoje, toda a hostilidade direcionada a Israel este ano. Não se trata de Gaza, trata-se de Israel. Sempre se tratou de Israel, sobre a própria existência de Israel. E eu digo a vocês, até que Israel, até que o Estado judeu seja tratado como outras nações, até que esse pântano antissemita seja drenado, a ONU será vista por pessoas de mente justa em todo lugar, como nada, mais do que uma farsa, desprezível. Agora, dada a hostilidade antissemita na ONU, não deve surpreender ninguém que o promotor da CPI
um dos órgãos afiliados da ONU esteja considerando emitir mandados de prisão contra mim e o ministro da Defesa de Israel, os líderes democraticamente eleitos do Estado Democrático de Israel, os promotores da CPI apressaram-se a julgar sua recusa em tratar Israel com seus tribunais independentes da maneira como outras democracias são tratadas. É difícil de explicar por qualquer outra coisa que não seja puro antissemitismo. Senhoras e senhores, os verdadeiros criminosos de guerra não estão em Israel. Eles estão no Irã, em Gaza, na Síria, no Líbano, no Iêmen. Aqueles de vocês que estão ao lado desses criminosos de guerra, aqueles de vocês que estão com o mal contra o bem, com a maldição contra a bênção, aqueles de vocês que fazem isso, deveriam se envergonhar. Mas eu tenho mensagem para você. Israel vencerá esta batalha. Nós venceremos esta batalha, porque não temos escolha após gerações em que nosso povo foi massacrado, brutalmente abatido, e ninguém levantou um dedo em nossa defesa. Agora temos, de fato, um Estado, agora temos um exército corajoso, um exército de coragem incomparável, e estamos nos defendendo. Como diz o livro de Samuel, a eternidade de Israel não vacilará. Na épica jornada do povo judaico desde a antiguidade, em nossa odisseia, através das tempestades e convulsões dos tempos modernos, essa antiga promessa sempre foi cumprida e se manterá verdadeira para todos os tempos. Para emprestar a frase de um grande poeta, Israel não irá suavemente para aquela boa noite, nunca. Nunca precisaremos nos revoltar contra a morte da luz, porque a tocha de Israel brilhará para sempre. Ao povo de Israel e aos soldados de Israel, eu digo, sejam fortes e de boa coragem. O povo de Israel vive agora, amanhã, para sempre. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Esse é o discurso aí do Netanyahu, né? De Israel. E foi bem emocionante mesmo, né, cara? Então, depois de 4 décadas, ele volta aí a fazer esse discurso pessoalmente, né? Do povo dele, né? Complicado, hein? Então, deixe seu like aí no vídeo, compartilha. E no decorrer dos dias aí, a gente vai postando mais vídeos aí, mais vídeos informativos para vocês aí, tá bom? Valeu, um abraço e fui!